Glória, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta mais uma vez no nosso canal EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que nos acompanha nas redes sociais. E para você que ainda não é inscrito, eu faço um convite e um pedido super especial. Faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, dê o seu like e principalmente compartilhe com o máximo possível de pessoas, principalmente com os novos convertidos. Conto com você nessa missão em nome de Jesus. Oh, glória! Bem, meus amados, hoje nós vamos aplicar a lição de número 5. A lição de número 5 da classe de Discipulando da revista do terceiro ciclo. A revista do terceiro ciclo nos traz o seguinte tema: Vivendo as Verdades Bíblicas. E a lição de número 5 nos traz o seguinte título: Vencendo a Tentação. Vencendo a Tentação. E hoje vamos utilizar o texto bíblico base para a aplicação desta lição, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 4, o versículo 2 e o versículo 13. O comentarista ele sugere a leitura do 1 ao 13. Eu escolhi o versículo 2 e o versículo 13 porque eles sintetizam bem esta leitura. Então pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a partir de agora a leitura da santa e poderosa palavra de Deus. Amém? Ou glória. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Bendito seja o nome de Jesus. Esta é a leitura bíblica que nós vamos utilizar para a aplicação da lição de número 5, que tem como título Vencendo a Tentação. Agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10. Pegue a sua Bíblia, abra a Bíblia. O capítulo 3 e o versículo 10 do livro de Apocalipse é o texto escolhido para meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Louvado seja Deus. É bem verdade que aqui a palavra tentação tem o sentido de provação, de prova. Amém? Aguardo você, não sai daí, para nós adentrarmos a nossa lição, Vencendo a Tentação. Voltamos já. Ô glória! Bem, meus amados, antes de adentrarmos a nossa lição, para analisarmos os 3 tópicos, eu quero fazer aqui uma rápida introdução. Bom, todos nós somos tentados de alguma forma. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. O que precisamos saber é como agradar a Deus, mesmo sendo tentado todos os dias. E nesta lição, veremos como fazer isto, resistir à tentação, mesmo estando de frente a ela todos os dias. Bem, meus amados, nós agora vamos adentrar a nossa lição. Vamos analisar os 3 tópicos dessa lição, Vencendo a Tentação. O primeiro tópico nos traz o seguinte título: O que é tentação? Bom, segundo o dicionário Michaeli, tentação é um impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos interiores, isso é, de um desejo interior ou do maligno, do tentador. Isto pode ser pelos desejos
próprios, pela nossa vontade, ou também ofertado pelo próprio diabo. O segundo subtópico nos traz o seguinte título: tentação não é o pecado. Não podemos confundir. Tentação não é pecado em si. Porém, a tentação é a porta de entrada ou é a porta de acesso para o pecado. E nós podemos comprovar esta verdade quando nós lemos o capítulo 3 do livro do Gênesis. A Bíblia vai dizer que o diabo, tendo um diálogo com a mulher Eva, ele oferta para ela a possibilidade de se tornarem iguais a Deus. Porém, era uma oferta mentirosa, era uma falsa oferta. Porém, essa oferta foi tentadora para o casal, que caiu exatamente ou cedeu à tentação, cometendo assim o pecado. Então, tentação não é o pecado, porém é a porta de acesso para pecar. O terceiro subtópico nos traz o seguinte título: pessoas santas também são tentadas? Todas as pessoas são tentadas, ou todas as pessoas estão sujeitas à tentação. Como já falei, o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Ao longo da história bíblica, muitas pessoas foram tentadas. Umas resistiram à tentação, outras não resistiram. Existem dois exemplos bem claros sobre este assunto. Um é José e o outro é o rei Davi. A Bíblia diz que José estava sendo escravo na casa de Potifar, estava sendo empregado, servo na casa de Potifar. A mulher de Potifar, do seu senhor, o desejou sexualmente. Ele resistiu e não cedeu à tentação. Antes, fugiu da presença da mulher de Potifar. Já Davi, rei em Israel, viu Betseba se banhando, e isto foi para ele uma tentação. O problema foi que ele a trouxe para os seus aposentos e a possuiu sexualmente. Perceba que a grande diferença dos dois é que um resistiu e o outro cedeu à tentação. Então, todas as pessoas, independentemente se é crente ou não, elas estão sujeitas à tentação. Bem, meus amados, agora chegamos ao segundo tópico da nossa lição, vencendo a tentação. O segundo tópico nos traz o seguinte título: lidando com nossos impulsos. O primeiro subtópico nos traz o seguinte título: Deus tenta alguma pessoa? Essa resposta é dada por Tiago, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Pegue a sua Bíblia e vamos ler o que escreveu Tiago no capítulo 1, versículo 13 e 14. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então fica claro aqui para todos nós que Deus não tenta ninguém. Seria contraditório ou seria um contrassenso da parte do Senhor se ele nos submetesse à tentação, uma vez que o pecado nos afasta de Deus. Então Deus não tenta a ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos e também pelo maligno, pelo tentador, o diabo. O segundo subtópico nos traz o seguinte título: tentações de diversas formas. É engano pensar que a tentação só se dá por meios sexuais. Talvez essa ideia esteja muito associada a termos uma sociedade muito erotizada.
Mas se você pode perceber na leitura bíblica base, em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, você pode entender que o diabo tentou atacar todas as áreas das nossas vidas, quando tentou Jesus lá no deserto. Então, é muito importante entendermos que a tentação ela surge de todos os lados, de todos os ângulos. Eu vou citar aqui dois exemplos bem rasteiro, bem claro do nosso dia a dia e que muitas vezes somos tentados. Por exemplo, um aluno que precisa de uma nota e muitas vezes ainda não tem condições ou capacidade intelectual para atingir aquela nota. Muitas vezes surge a tentação da cola, né? De copiar algo ou de burlar o rito normal de uma prova. Outro exemplo, uma pessoa que sofre de problemas de saúde que não pode se alimentar com determinado alimento. Muitas vezes ela é submetida àquele alimento e ali ela é tentada a comer, porém ela não pode, porque aquele alimento vai lhe fazer mal. Então a tentação ela vem de várias formas e de todos os ângulos. Então é importante você aprender isto. A tentação ela vem de todas as formas ou de diversas maneiras. Bem, meus amados, chegamos agora ao último tópico da nossa lição, vencendo a tentação. E neste último tópico, de número 3, o comentarista nos traz o seguinte título: Como Jesus lidou com a tentação. O primeiro subtópico nos traz o seguinte título: Jesus usou a palavra de Deus. Se você pode prestar atenção na leitura bíblica base que fizemos em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, você pode perceber que em todas as investidas do diabo, Jesus ele usou a palavra de Deus contra o diabo. Então, é muito importante que você, novo convertido, conheça a Bíblia Sagrada. É importante que você leia a Bíblia, porque a Bíblia vai lhe trazer conhecimento, vai lhe dar crescimento, vai amadurecer a sua vida espiritual. E você terá respaldo suficiente para resistir às tentações. O segundo subtópico nos traz o seguinte título: Jesus confiou naquilo que Deus disse. Jesus não só usou a palavra de Deus, como ele a praticou, como ele exerceu a palavra quando foi tentado. Então, é muito importante que você, novo convertido, não só leia a palavra. É importante ler, é importante conhecer a palavra, é importante conhecer os textos da Bíblia Sagrada, porque você estará conhecendo a vontade de Deus. Mas mais importante do que ler e conhecer é praticar, é viver a palavra na sua essência. Foi exatamente este também o exemplo que Jesus deixou quando foi registrado a sua tentação. Ele não só conhecia, mas também usou e viveu de acordo com a palavra do Senhor. Bem, meus amados, chegamos agora ao nosso último subtópico da nossa teleaula, Vencendo a Tentação. E para esse último subtópico nós temos o seguinte título: O que Deus espera que façamos quando tentados. Além de não cedermos à tentação, Deus quer que pratiquemos a palavra de Deus, que venhamos a praticar a palavra diante da tentação, assim como Jesus fez quando foi tentado no deserto pelo diabo. Deus sabe que a nossa fragilidade humana, que a nossa carnalidade, ela sempre reina na nossa vida. Por isso é muito importante que venhamos a nos aproximar do Senhor cada vez mais, para que possamos ter um espírito fortalecido e que possamos assim vencer a nossa natureza pecaminosa, que sempre está inclinada para o pecado.
Então, meus amados irmãos, Deus espera que quando você esteja diante da tentação, você não ceda à tentação. Resista à tentação e não esqueça, use a palavra de Deus para vencer a tentação. Bem, meus amados, chegamos ao final de mais uma teleaula, de mais uma lição maravilhosa. Hoje estudamos sobre o assunto Vencendo a Tentação. Nós entendemos e sabemos, somos conscientes de que há uma certa dificuldade de resistir às tentações. É difícil? É, mas não é impossível. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que resistiram às tentações e venceram esses momentos que eles estavam submetidas e inclinadas para um possível ato pecaminoso. Inclusive o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior de vida, nos deu o exemplo de que é possível vencer a tentação. Então não esqueça, se aproxime mais de Deus, esteja mais com Deus, assim você terá uma maior chance de vencer e resistir às tentações. Eu quero concluir aqui deixando para a sua meditação Tiago capítulo 4 e versículo 7, que nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esteja sempre com Deus, sempre conectado com o Senhor, e o diabo não resistirá a você e partirá em retirada, em nome de Jesus. Então, meus amados, o meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma teleaula da nossa EBD Online. Luiz Vitoriano de Souza Júnior, esse que vos fala. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima teleaula, se Deus quiser. Não esqueça, faça sua inscrição, deixa o seu like, dê o seu comentário e compartilhe em nome de Jesus. Conto com você. Ô glória! Por isso por nós.